Eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto da Kabbalah muito importante. Vamos economizar tempo. Então, se a gente ficar procurando meio termos, eu creio que a gente perde realmente tempo. Porque como tudo já é perfeito agora, por que vamos andar por caminhos, né? Então, assim, aqui no Ocidente, nós conhecemos muito pouco sobre a Kabbalah. Hoje eu não vou me aprofundar no que seja, no que é, mas eu quero me aprofundar em um dos assuntos mais importantes, que é a compreensão. A compreensão do espírito. E se nós já começarmos aqui do topo, eu creio que nós vamos realmente economizar tempo. A Kabbalah se trata sobre os recebimentos de luz. E é por isso que eu sempre afirmo, e eu creio que seja até infantilidade, quando eu vejo vários assuntos na internet, de Kabbalah para isso, de Kabbalah para aquilo, pessoas que usam a Kabbalah para o mal, que é impossível, porque para você chegar ao entendimento da Kabbalah é justamente pelo conhecimento da luz, pelo aumento da vibração dentro da sua personalidade. Então é meio que uma infantilidade a pessoa acreditar que ela seja capaz de usar a Kabbalah para separação. Uma vez que a intenção desse ensinamento é a aproximação do espírito, ou seja, é a aproximação do seu ser até a fonte de você mesmo. Sem mais delongas, eu gostaria de falar sobre uma sefirá da árvore que se chama Binah, que é a compreensão. Vamos começar aqui de cima, tá? E a gente vai, depois a gente entra em Rockman, mas vamos entrar aqui na compreensão, porque é tão profundo isso, é esse mundo da formação de todas as coisas, que é dentro desse entendimento que daqui para frente, depois desse vídeo, a sua mente já vai estar totalmente conectada ao espírito. Então, quando nós falamos sobre ramos da árvore da vida, nós estamos falando sobre conexões e sobre caminhos da luz mesmo, física quântica mesmo. Então eu gostaria de falar em uma linguagem muito simples e muito direta com vocês. Eu gostaria de falar sobre essa compreensão do espírito. Então, nós como seres que nós percebemos com os nossos sentidos, nós não nos damos conta de que nós somos um. Só que isso é muito complicado de se entender. Nós estamos compreendendo a partir dos nossos sentidos. E os nossos sentidos, que é a percepção, nos mostra o contrário. Então nós vemos as coisas divididas, as pessoas divididas, e é muito complicado entender essa unidade do espírito. Então por isso que não é possível nós compreendermos com os instrumentos da matéria. Nós vamos ter que compreender com o entendimento do espírito, que é Binah, a compreensão. Dentro dessa compreensão, nós temos que meio que experimentar esse entendimento, porque o conhecimento do ser, a compreensão de que somos um, é só a partir desse experimento. E aí é que entra a fé, porque os olhos nos mostram uma coisa e nós vamos ter que experimentar
a verdade que alguém disse, alguém experimentou, mas nós não experimentamos. Então nós vamos ter que colocar isso em ação. Afinal de contas, nós estamos vivendo em um corpo humano. Só que Deus, como sendo conhecimento, ele não pode ser percebido pelo intelecto. Ele não pode ser percebido pelos sentidos físicos. Ele tem que ser conhecido dentro do nosso próprio ser. Como Deus e nós somos um e tudo é uma união, nada que esteja à parte está à parte de fato. Tudo é Deus. Tudo é um. Só que para chegar nesse grau de compreensão, de entendimento do Espírito Santo, que é essa sefirá da compreensão do Espírito, nós vamos ter que compreender o próximo. E a compreensão, ela vem a partir da aceitação. E da aceitação vem a apreciação, e da apreciação vem o amor. Não tem outra via. Então é como que se nós tivéssemos que forçar, porque o ego ensinou a gente ser sempre defensivo, a não amar, a revidar. Então nós vamos ter que... Aí entra uma parte muito profunda da Kabbalah. Nós vamos ter que colocar o nosso ego para trabalhar ao nosso favor. Uma vez que nós estamos aqui e todas as nossas ações são a partir do ego, porque nós estamos vivendo em um corpo físico, então o nosso entendimento, a nossa compreensão vai ter que colocar o nosso corpo, o nosso agir, a nossa maneira de ser aqui mesmo no espaço-tempo, para poder agir de acordo com o Espírito. Isso é realmente lindo, gente. Isso é realmente magnífico. Porque a partir do momento em que, dentro dessa santa compreensão, que é o mundo da formação de tudo, é onde está o intelecto do próprio Deus, dentro dessa esfera, dentro desse mundo de Beriá, nós vamos alcançar a mente do próprio Deus. Porque é muito simples, a conta é muito simples. Como nós estamos aqui, vivenciando o espaço-tempo, nós estamos vendo tudo separado e nós não somos capazes de reconhecer que Deus está na nossa própria perfeição. Então, é como se Deus estivesse vivendo aqui na experiência da existência. Porque no reino de Deus é o que existe, é o todo, é o absoluto. Lá não existe divisão. É como se fosse tudo. Só que para nós nos experimentarmos como parte, a gente vai ter que experimentar o sentimento da partícula, em parte. Só que junto com esse pacote vem o esquecimento. E aí não é legal a gente viver uma vida de esquecimento a vida toda, né? Eu acredito que está acontecendo um despertar espiritual e o planeta todo está tendo um grande avanço espiritual. Eu acredito nisso. Então, esse mundo da compreensão, esse mundo do Espírito Santo, esse conhecimento, ele só vai ser alcançado quando a consciência que está experimentando o espaço-tempo, essa parte da mente do todo que está consciente de um corpo como sua realidade, se ela descobrir que o próximo
é ela, ou pelo menos ela honrar o próximo, o universo todo devolve isso para ela. Devolve a honra para ela. Só tem uma questão. Todas as aplicações do espírito têm que ser direcionada ao universo todo. Senão, continua no nível da preferência. E aí não alcança o amor, não alcança lá o topo da árvore, lá a coroa. Porque continua ainda no mundo das escolhas. É como se a mente continuasse dividida. Então, qualquer honra que nós devemos dar tem que ser para todas as pessoas. E eu acredito que vocês que estejam me vendo ainda não têm aquele pensamento de vitimismo, de não saber que a sua mente cria a própria realidade. E dentro dessa sabedoria, dentro desse entendimento de que somos responsáveis pela criação da nossa realidade espacial, que não é realidade, mas não existe outra palavra, dentro dessa experiência espacial, digamos assim, quando você se torna um maestro dentro dessa unidade, a própria mente de Deus é vista dentro da sua própria mente. Então, sempre que eu falar aqui sobre qualquer coisa que se refira ao Espírito, como honra, bondade, misericórdia, todas essas coisas, elas não têm que ser direcionadas. Porque dentro dessa esfera espiritual, a direção já divide a luz, porque tudo é luz, tudo é vibração. A partir do momento em que você faz a escolha, que é o colapso da função de onda, a partir do momento que você foca ali em um ponto só, a sua mente já perde essa conexão de binar. Ela perde a conexão porque o olhar do Espírito Santo, ele é universal. Só que o Espírito Santo tem que trabalhar aqui no tempo. Esse entendimento tem que trabalhar aqui no tempo. Então, cada situação de vida vai ser moldada de acordo com essa conexão de entendimento, com essa conexão de compreensão. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso aqui, porque isso aqui é muito profundo. É o mundo da formação. Aqui que a luz vai formar a sua realidade de acordo com o seu grau de compreensão. Isso aqui é muito profundo, muito mesmo. Então, cada pessoa vai ter uma situação de vida de acordo com a compreensão que ela tem dela mesma. Normalmente isso é projetado no espaço, porque a pessoa se vê refletida nas situações, só que ela não sabe que o mundo, que as situações é um espelho da consciência, do grau de entendimento dela. Então essa luz da compreensão, porque compreensão é luz, esse grau de compreensão que nós temos da realidade, esse grau de compreensão, esse nível de, digamos que, aproximação de Binah, de Malhut a Binah, entre esse grau de entendimento mesmo que nós temos do todo, a nossa vida vai se formar. Isso é tão profundo, isso é magnífico, porque se você compreender que o próximo, quando eu digo próximo, eu não digo uma pessoa, eu digo todas. Porque você tem que pegar a sua mente e encaixar na de Deus. Você tem que pegar a sua mente e encaixar na do Espírito Santo, Binah. E dentro dessa mente é um olhar que vê todas as pessoas como um. Todas as pessoas como uma pessoa só. Isso é muito simples, gente. Isso é muito simples. Então, o próximo são todas as pessoas. Se você pegar a sua mente
e nesse grau de compreensão, que de acordo com o valor que você der ao próximo, o seu espaço, a sua situação de vida vai se formar, a única opção certa, né? A única opção sã, digamos assim, a opção de sanidade mental é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de conhecimento. Eu estou falando do poder do intelecto absoluto. E a cada dia nós vamos nos aproximar mais e mais e mais, vamos explorar todas as emanações, vamos explorar todas as esferas da árvore da vida, mas se tratando de vida mesmo, não vamos entrar em assuntos do tempo, mesmo porque a minha mente fica acoplada no paraíso e muito raramente eu consigo entrar nos assuntos mundanos. É uma coisa que é alheia à minha mente. Então, como que a minha mente fica aterrissada no paraíso, nós vamos conversar aqui sobre assuntos muito profundos, assuntos além do espaço-tempo. Então eu gostaria que hoje você meditasse nessa compreensão do Espírito, nesse olhar do Espírito Santo que vê todas as pessoas como um só ser. Isso não é religião, isso é conhecimento puro. E se você não adquiriu os livros, tem no site siriarubian.com, Decreto dos Milagres. Esse livro são decretos que você vai decretar a sua perfeição e através dos decretos que você vai estar afirmando para o seu subconsciente a sua verdade em Cristo, que é esse ser que você é, Cristo. Aqui no espaço-tempo nós vivemos como ego, mas não é a verdade do nosso ser. Você vai afirmar a sua personalidade em Cristo e a partir daí que os milagres surgem. Por quê? As crenças limitantes vão desaparecendo e dentro dessa personalidade crística, onde automaticamente a sua personalidade vai mudando, você vai alcançando a honra do reino. Se você honra o universo vai se honrando. Você vai valorizando a sua personalidade e automaticamente você valoriza o espaço, valoriza o próximo, honra o universo e o universo te devolve em milagres. Esse livro é maravilhoso. Temos no site também O Canto da Oração, que é um livro vivo, é um livro vivo. Eu fiz esse livro, eu escrevi e eu coloquei tanta pureza nele, ele é tão espiritual, que por ele ser tão espiritual, eu acredito que por isso ele virou um portal. Ele é um livro vivo. Cada pessoa tem um tipo de experiência diferente, eu mesma já tive experiências com ele. Ele é um livro realmente vivo. De quem gosta de oração, ele é perfeito. Temos no site também A Ciência da Riqueza. Esse livro é para quem precisa tirar as crenças limitantes, limpar a personalidade de modo que ela atraia as bênçãos da vida no dia a dia. O que eu fiz nesse livro? Como é a ciência da riqueza? Eu coloquei como se você começasse a ler o livro e você fosse um diamante bruto e de acordo com as palavras, é muito conhecimento, então como eu ainda não tive tempo de fazer o livro físico, eu aconselho a imprimir, porque tem muita frase para poder grifar, porque eu gosto de grifar mesmo, eu uso só online, só e-books.
É o que eu gosto. Mas tem gente que gosta de livro físico, sabe? Para grifar com canetinha. Então eu aconselho imprimir esse livro, porque as frases são tijolos de conhecimento. Eu pressionei o conhecimento e coloquei nesse livro, assim. Ele é muito impactante e tem mais um detalhe nele que muitas pessoas procrastinam, elas param. Em algum lugar onde tem a crença limitante, elas não conseguem seguir no livro. Esse livro é muito puro. Então, assim, se você procrastinar, você chegar em um ponto do livro que você quer parar, é ali que você tem que continuar. Porque é ali onde está a crença limitante. O livro é muito puro e ele é de uma responsabilidade absoluta. Então as pessoas não querem responsabilidade, elas querem um livro que faz mágica, elas não querem um livro que cure a personalidade, elas não entendem, elas não querem entender que vai ter que lapidar a personalidade. E esse livro é isso. É um livro que você vai ter que lapidar a sua personalidade, não tem outra opção. Tá? Então a pessoa quer ler um livro para fazer mágica. Não, esse livro é um livro que no final do livro você é um diamante lapidado e aí é só brilho. Brilho, brilho e brilho, milagre, bênção, assim, chuva de bênçãos. Esse livro é santo. Temos também O Convite dos Escolhidos, que é um livro maravilhoso. Eu sempre falo o seguinte: esse livro é realmente um livro escrito pela mão de Deus. É o Convite dos Escolhidos, quem quiser ser um escolhido, leia esse livro e siga a risca. Porque até um vídeo que eu postei hoje sobre Brahma, que diz uma frase que quem ele escolher, ele é o escolhido. Então, essa consciência do eu, como sendo a partícula, é uma consciência muito medíocre. E nesse livro, é o escolhido, você vai entender que o ser é o universo todo. Não é esse corpo, não é esse nome, não é essa figura, não é essa roupa de carne que você está vivendo aqui no mundo. O ser é o universo todo. E a partir do momento que você entende isso, você tem tudo. Então esse livro, O Convite dos Escolhidos, ele é realmente o convite dos escolhidos. Isso não quer dizer que se você não ler, você não será um escolhido. Mas se você ler e seguir o que está escrito ali, você é um escolhido. E, detalhe, você é um escolhido por você mesmo. Isso é realmente divino. Esse livro é puro. E temos também O Poder dos Decretos do Eu Sou. Que o que eu fiz? Eu peguei todo o meu conhecimento quântico, toda a minha matemática espiritual e eu meio que fiz uma alquimia ali e coloquei dentro da panela da alma e eu fiz esse livro muito simples. Assim, a simplicidade dele é tão tremenda porque ele é muito, muito santo. Ele é muito profundo e dentro dessa profundidade do espírito, ele é tão fácil, ele é tão leve, ele é tão... Uma criança de 10 anos pode ler esse livro. Ele é realmente o conhecimento do eu sou, o conhecimento dos Melquisedeques, o conhecimento dos anciãos dos dias. Eu coloquei o conhecimento do paraíso dentro desse livro. E se você ler, você vai falar... Vai ficar sem palavras, porque se for uma pessoa cheia de pecado, por isso que eu aconselho primeiro ler os Decretos dos Milagres antes de ler qualquer livro. Porque se ler esse livro sem ler os Decretos dos Milagres primeiro, vai tomar um choque de consciência, sabe? Vai estribuchar no chão. Porque o livro é muito puro, o livro é muito refinado, é muito paradisíaco, sabe? E é muito simples. Eu coloquei uma linguagem maravilhosa e muito simples. Então, por hoje é isso. Eu amei estar aqui com vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia.